avanço da monocultura. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jardim, existe no município cerca de 5.500 propriedades rurais. 96% destas pertencem ao minifúndio, que mede, em média, 2 hectares. Os 4% restantes são ocupados pelas grandes fazendas, que produzem banana, cana-de-açúcar e pecuária. As pequenas propriedades produzem mandioca, feijão, milho e várias fruteiras. A agricultura desenvolvida por esses nordestinos estava deixando essas terras enfraquecidas. A cada ano que passava, a produtividade caía em mais de 30%. Há 2 anos, o Centro Sabiá e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jardim resolveram desenvolver o projeto agroecológico, que consiste na utilização de árvores e plantas com o objetivo de aumentar a produtividade do solo. Já estão envolvidos nesse projeto 14 comunidades. Em Paquevira, por exemplo, os jovens já se engajaram e estão cultivando dentro das normas racionais de plantio. Aqui no sítio de Seu Sebastião, esse mutirão está fazendo a cobertura morta. Essa técnica mantém a umidade do solo ao mesmo tempo que aduba a planta. Além disso, eles estão cultivando uma sementeira que produzirá plantas nativas e fruteiras para toda a comunidade. Além de utilizar a vegetação nativa para melhorar a produção, a conservação do solo, a gente está introduzindo também algumas árvores, algumas espécies florestais para aumentar a produção de lenha, melhorar a produção de forragem, realizar a cerca viva, o quebra-vento. Tudo isso é a utilização das árvores em benefício do agricultor. Quais as plantas que não tinham aqui que vocês estão introduzindo? A leucena não era uma planta muito cultivada aqui, apesar de algumas propriedades a gente ver, mas a maioria dos agricultores ainda não aproveita. E plantas nativas também, que os agricultores sabem da importância, mas ano após ano vão arrancando para fazer um cabo de enxada, para fazer uma linha de casa e não replantam. Então a gente está fazendo com que também haja uma perpetuação das espécies nativas que estão aqui. A gente está introduzindo a algaroba, a leucena, basicamente essas duas, né? E algumas frutíferas, né? A acerola e outras plantas que produzem frutos. Quer dizer, antigamente, antes desse projeto chegar aqui, o que é que produzia o pequeno produtor? Aqui a produção é bastante diversificada, né? A fruticultura, o milho, o feijão, a roça é caracterizado por uma produção bastante diversificada. O que a gente está fazendo é melhorar essa diversificação, né? E introduzindo e fazendo um novo arranjo, né, desses cultivos e principalmente fazendo com que o agricultor modifique o seu jeito de cultivar a terra, a sua relação com a natureza, a sua relação com a terra. É verdade que se ele continuasse plantando da forma antiga, essas terras não... O que a gente está notando é que ano após ano as terras estão enfraquecendo, os próprios agricultores falam isso, e que culturas que eram bastante produzidas aqui em Bom Jardim estão em decadência, né? A mandioca, o abacaxi, por conta desse jeito que os agricultores estão cultivando a terra. Introduzir técnicas novas para agricultores que sempre praticaram as experiências vividas por seus pais e avós não é fácil. Aqui, em vez de discursos e cartilhas, os técnicos mostraram na prática como as novas tecnologias acontecem. Nesta área, por exemplo, foi feito um trabalho de sucessão vegetal. O ano passado a gente começou a trabalhar nessa terra e junto com os agricultores a gente discutiu a necessidade de não destocar. A gente apenas aparou as plantas, incorporamos toda a massa verde ao solo e cultivamos aqui milho e feijão. O resultado, por conta da seca, também a produção não foi boa e também isso é um processo que não é no primeiro ano que a gente vê a melhoria da produção. Mas você vê, aqui tem um terreno que tem uma cobertura vegetal razoável e de tempos em tempos, a cada 2 meses, de mês em mês, a gente dá uma poda nessas plantas. Você vê, essa planta aqui ela foi podada há mais ou menos 1 mês e ela está toda brolhada. Todo o produto que a gente tirou dela, as folhas, nós incorporamos ao solo. Então aqui vai se formar um solo que a gente está vendo aqui, o caminho da minhoca, né? Com a cobertura vegetal tirada da própria vegetação daqui desse local. Então o agricultor ele não vai ter o trabalho de buscar cobertura morta em um outro local
para colocar nesse terreno. Aqui mesmo, com as plantas nativas desse próprio terreno, a gente vai estar fazendo a cobertura morta e melhorando constantemente a fertilidade desse solo. Antes, esse solo era utilizado para o plantio de feijão também? De feijão, milho e mandioca. Na hora que eles acabavam de plantar, eles queimavam, faziam uma broca. Antes eles faziam a broca. Roçava, fazia a broca, plantava o milho, o feijão e a roça, né? E depois passa o verão todinho o terreno apenas com a macaxeira, né? Com a mandioca, né? E então o que a gente vê é que o terreno, ele com o tempo, ele vai se empobrecendo, porque também aqui ele tem o costume de plantar ladeira abaixo. Aqui esse terreno todo está em curva de nível, então a água fica mais retida no solo. E junto com a cobertura morta, essa água também, a cobertura morta evita que haja a evaporação excessiva, né? Quando vocês chegaram aqui, esse solo estava limpo, não tinha nada? Não, tinha uma vegetação rala, né? Tinha uma vegetação rala. Mas se fosse um agricultor comum que fosse plantar aqui, ele ia arrancar tudo, esse terreno ia ficar completamente nu, né? E além de que ia ser plantado ladeira abaixo, né? Que ajuda a erosão, né? A chuva a levar a terra fértil do solo. Seu Sebastião Amaro trabalha nessas terras há mais de 30 anos. Antes da visita dos técnicos, ele fazia desmatamento e queimadas. Atualmente ele cultiva seus lotes dentro da agricultura sustentável. Já se tornou um divulgador do projeto em outras comunidades. Hoje nós estamos trabalhando em outro modo, porque do jeito que nós trabalhávamos, era um trabalho que não tinha proveito, né? Não tinha futuro. Por causa que nós plantava, começava cavando carreira de lavoura de baixo a cima e alto a baixo, e as águas quando vinham arrastava a lavoura com o conforto da terra, por causa que a gente não sabia plantar em modelos novos, né? Hoje nós estamos plantando em curva de nível e fazendo cobertura morta na terra, deixando mais a terra confortável e as águas tem acesso na terra. Quer dizer que antes o senhor fazia queimadas, brocava a terra? A gente brocava o mato e botava fogo, descampinava a terra toda, não deixava nada, até os tocos nós arrancava. A terra ficava de cascada. Com 2 anos, com 3 anos, não dava mais lavoura nenhuma, por causa que a gente não tinha o modo de plantar, né? A agricultura ecológica não se resume apenas na forma de plantio. Os técnicos passam também para os agricultores a melhor forma de aproveitar as áreas mais acidentadas. Pode transformar essa capoeira, que praticamente serve para muito pouco, né, numa agrofloresta. Né? Além disso, pode implantar outras espécies de valor econômico. Pode ser fruteiras, né? Pode ser cajueiro, pode ser abacate, pode ser muitas jaqueira, pode ser coqueiro, muitas fruteiras, e pode ser espécies que dão alimentação do gado, que dão ração, né? Como o leucena, o próprio camundongo dá. Além de todo acompanhamento técnico, o sindicato e o Centro Sabiá promovem mensalmente treinamentos e reuniões onde são discutidos os projetos desenvolvidos e os planejamentos para o mês seguinte. Cada agricultor membro da comissão tem a tarefa de divulgar para outros produtores as novas tecnologias. Seu Antônio Florencio é um deles. Aqui na comunidade de Pitombinha, ele é o responsável pela captação dos agricultores. Um trabalho que não é nada fácil. Seu Antônio, quais as dificuldades e o que dizem os seus colegas quando o senhor fala em plantar em curva de nível e manter a cobertura morta e plantar dentro da floresta? Bem, uns dizem que está certo, outros dizem que é loucura, é doidice, mas mesmo assim a gente tem que continuar assim, que se a gente for pensar naqueles que não sabem, às vezes, o que é que está dizendo, quer dizer que a gente vai marchar para trás. É isso. Quer dizer que mesmo eles não acreditando, o senhor continua informando a eles, mostrando que... É. Não pode ficar abusado com eles, não. Fazer amigo. Procurar amigo, que é mais melhor. Ser amigo do que o inimigo. O senhor já está notando, já está sentindo na pele de que essa forma de plantio é melhor? É melhor. Porque já tem experiência. Pequena experiência, mas já tem. Desde a curva de nível. Antes o senhor já plantava com curva de nível? Curva de nível. Tem alguns colegas que o senhor já conversou com eles já aderiram ao novo processo de plantação?
Bom, eles ficam pensando, né? Mas até aqui um disse que é bom, né? Mas ainda acho que vai pensar, né? Se deixa de queimar o mato, tocar fogo no mato ou não, né? Normalmente eles fazem o quê quando vão plantar? Tocar fogo no mato e destocar a terra, né? Aí eu digo que não dá certo daquilo que empobrece a terra fica enfraquecida. Assim diz a ecologia, a tecnicologia. Se cada trabalhador rural praticar uma agricultura racional que evite a degradação dos solos, com certeza, em curto espaço de tempo, a vida do homem do campo deixará de ser precária e vulnerável. E a gente agradece ao convite de inauguração da série própria do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, que aconteceu no dia 8, às 8h30 da noite. De toda a produção do Campo Livre, os parabéns pelo excelente trabalho junto ao homem do campo que o centro está fazendo, como você viu nessa reportagem Bom Jardim. E para você que se interessa pela agricultura ecológica, anote o endereço do centro. Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, Rua Esperanto, número 479, Ilha do Leite, Recife.